Crise na América do Sul. O presidente do Equador diz que o país está em guerra, enquanto gangues mantêm agentes penitenciários como reféns. O país decretou estado de conflito armado interno. E o Brasil News entrevista Carlo Cauti, professor de Relações Internacionais do IBMEC, para explicar o conflito. E ainda, o prefeito de São Paulo diz que Marta Suplicy é página virada. Ex-secretária de Ricardo Nunes será candidata a vice em chapa rival. E Geraldo Alckmin defende punição severa para militares envolvidos nos ataques de 8 de janeiro do ano passado. O Brasil News começa agora. Uma onda de violência assusta o Equador após a fuga do chefe da principal facção criminosa do país. A TV estatal e a Universidade de Guayaquil foram invadidas na terça-feira. O presidente Daniel Noboa afirmou que vai deportar os presos estrangeiros. Funcionários da TV estatal em Guayaquil foram surpreendidos ao vivo nesta terça-feira, quando homens armados invadiram o local. Tenha humanidade, senhor presidente, que se vaya a polícia, por favor. Estávamos na redação de notícias. Este funcionário disse que eles estavam na redação e logo viu uma colega aterrorizada dizendo: "Eles vieram nos matar, já entraram na emissora." Em seguida, ouviu tiros e muito barulho. Então, pegou o seu celular e foi buscar um lugar seguro, no segundo andar, na área administrativa da TV. Les que por favor me abram. Me abriram a porta e logo ingresso. Aí! Policiais cercaram o estúdio e controlaram a situação. 13 pessoas foram presas. No mesmo dia e na mesma cidade, outra invasão. A Universidade de Guayaquil resolveu então suspender as aulas. O segundo dia de terror no Equador começou com o registro de pelo menos 7 policiais sequestrados em Machala e Quito. E segundo o jornal El Universo, 8 mortes e 2 feridos em Guayaquil. Existe também a possibilidade de um brasileiro ter sido sequestrado na cidade. A situação está sendo monitorada pelo Itamaraty. Até o fechamento dessa reportagem, havia 70 detidos. Em 7 de janeiro, Adolfo Macias, conhecido como Fito, chefe da principal quadrilha criminosa Los Choneros, fugiu da prisão. No dia seguinte, 8 de janeiro, guardas foram feitos reféns em pelo menos 6 penitenciárias. Estado de exceção por 60 dias e toque de recolher em todas as cidades foram decretados pelo presidente Daniel Noboa. E ontem, 9 de janeiro, mesmo dia das invasões, mais um fugitivo, Fabrício Pico, um dos líderes do grupo Los Lobos, e a declaração de Daniel Noboa de conflito armado interno no país. De acordo com o governo, Fito e Fabrício, além de outros chefes de facções, seriam transferidos para uma prisão de segurança máxima. 22 facções criminosas foram identificadas como organização terrorista. Operações militares das Forças Armadas para neutralizar os grupos criminosos foram autorizadas, mas respeitando direitos humanos. Após a onda de violência no Equador, já teve consequências. O Peru declarou estado de emergência na fronteira com o país. E a China apoiou Daniel Noboa, o presidente, e paralisou o atendimento diplomático no país. As medidas de Daniel Noboa contra o tráfico tiveram o apoio do ex-presidente do Equador. Presidente Daniel Noboa. Presidente Daniel Noboa, tenha nosso apoio total e restrito. Por favor, não ceda. Quaisquer erros, nossas divergências políticas, discutiremos no dia seguinte à vitória. O país vencerá novamente. Até a vitória sempre, compatriotas. O crime organizado declarou guerra ao Estado. E o Estado deve prevalecer. O Estado deve vencer.
O atual presidente tomou posse em novembro e prometeu combater os grupos de traficantes ligados a cartéis colombianos e mexicanos. No final do ano passado, 220 toneladas de drogas foram apreendidas e mais de 7.800 homicídios registrados. Entre 2018 e 2023, os homicídios nas ruas aumentaram quase 800% e mais de 460 morreram em confrontos entre os presidiários desde 2021. Após a onda de violência causada pelo narcotráfico no Equador, o Peru declarou estado de emergência em toda a sua fronteira com o país. São mais de 1.400 quilômetros compartilhados e vai reforçar a vigilância com contingentes policiais e militares. O Equador também contou com o apoio da China. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse que o país apoia o governo do Equador nos esforços para salvaguardar a estabilidade social e deseja a pronta restauração da ordem normal. E para explicar e analisar melhor essa grave crise no Equador, nós vamos conversar aqui ao vivo com Carlo Cauti, professor de Relações Internacionais das faculdades IBMEC e membro do IFL São Paulo. Professor, seja bem-vindo. O que significa na prática esse decreto de conflito armado interno, guerra civil? Boa tarde, obrigado pelo convite. De fato, o Equador está vivenciando uma espécie de narcogolpe de Estado, narcoterrorismo que está acontecendo no país, e a resposta do governo foi utilizar as Forças Armadas, militarizar o país para tentar enfrentar aquilo que foi muito além de ser uma normal operação policial. A questão policial se tornou algo muito mais próximo de uma guerrilha urbana. A gente viu imagens nas matérias que vocês mostraram de ataques indiscriminados contra carros, contra pessoas nas ruas, ou seja, isso é terrorismo puro. E terrorismo não se responde com uma repressão policial ou judicial tradicional, mas sim com forças mais importantes, mais relevantes, como são as Forças Armadas. Então, o Equador, de fato, está à beira de uma guerra entre o Estado equatoriano, as forças de segurança e as maiores gangues e organizações criminais de narcotraficantes, não só do Equador, mas de toda a América Latina. Professor, o Equador faz fronteira com a Colômbia, que tem um problema histórico em relação ao narcotráfico. A gente sabe disso. A posição geográfica por si só já é um problema para o Equador, né? A situação se agravou depois que a Colômbia e as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, assinaram em 2016 o acordo de paz ali na região. Teve ligação direta para o Equador? Sim, de fato, esse acordo que terminou parcialmente a guerra civil na Colômbia acabou tirando muita gente, muitos traficantes, que se diziam guerrilheiros, muitos traficantes colombianos ficaram, entre aspas, desempregados. E eles tiveram que sair também do território colombiano e foram para o território do Equador para se reestruturar como gangues, como organizações de tráfico de drogas, que produziam as drogas em países como o Peru também, além da Colômbia, e transitavam via Equador em direção dos Estados Unidos. Então, sim, o acordo de paz na Colômbia foi um problema, se tornou um problema para o Equador, porque milhares de bandidos, de traficantes colombianos acabaram indo em direção ao território equatoriano e começaram a delinquir por lá. Por exemplo, os assassinos de um dos candidatos à presidência da República no ano passado, que foi morto no ano passado, eram sicários colombianos. Nas prisões colombianas, nas prisões equatorianas, há milhares de bandidos colombianos que estão por lá, não por acaso o presidente quer expulsá-los, quer deportá-los. Então, a posição geográfica do Equador entre dois grandes países produtores de cocaína, a Colômbia e o Peru, está bem no meio. E o fato de que, na Venezuela, onde o regime de Nicolás Maduro sempre deixou traficar drogas sem problemas, a Venezuela é um narco-estado, e agora eles estão pedindo mais dinheiro para os traficantes mexicanos, para enviar drogas para os portos venezuelanos. Os mesmos traficantes mexicanos estão usando mais o Equador para escoar essa droga. Então, o Equador está numa situação muito complicada por causa também da sua geografia. Há uma preocupação geral, não é, professor? O Brasil entra nesse conflito. O senhor acredita que isso aí pode chegar em outras regiões da América Latina?
Brasil é um país próximo do Equador, nós estamos fazendo fronteira com o Equador, é um país que é líder regional e é um país que poderia acabar se envolvendo nessa situação, porque na região amazônica, próxima do Equador, temos a atuação de facções como o Comando Vermelho, como o PCC, que poderiam tentar pegar uma carona nessa situação e tentar ganhar algum tipo de vantagem. Então, o Brasil, de um lado, é um líder regional, já no passado atuou, por exemplo, evitando um conflito entre Equador e Peru, né, na questão do departamento de Letícia, na fronteira entre os dois países, mas continua sendo líder regional, como houve em outras ocasiões no passado mais próximo, mas hoje é uma questão mais de luta contra a criminalidade organizada do que uma mediação entre países em conflito. Professor, e qual deve ser o próximo passo agora do presidente Daniel Noboa? Você acredita que Noboa possa pedir ajuda internacional para conter essa onda de violência, essa escalada de violência ali no Equador? Pedir, ele pode até pedir, dificilmente vai ser atendido, porque, de novo, primeiramente os americanos já tiveram uma péssima experiência na Colômbia nos anos 90, 80 e 90, com o Plan Colômbia, quando eles enviaram tropas para lutar contra o narcotráfico, principalmente do Pablo Escobar, mas de outros cartéis também, Medellín, Cali, entre outros. Então, os americanos não têm a mínima intenção de se envolver numa situação de um país tão remoto, tão pequeno e tão pouco significativo para os americanos, para os Estados Unidos, como o Equador, especialmente em ano eleitoral como esse. O Brasil também não tem nem a capacidade política, nesse momento, nem a força militar para uma intervenção. O Brasil também já está ocupado o suficiente em evitar uma escalada de violência entre a fronteira entre Venezuela e a Guiana, então não teria como se envolver em mais um incêndio na região. E ofereceu ajuda, está a 10 mil quilômetros de distância. Então, uma operação militar na China, no Equador, primeiramente, os americanos não deixariam isso acontecer. Em segundo lugar, um governo equadorenho, um governo de centro-direita, dificilmente iria aceitar. Em terceiro lugar, a pergunta é o que a China enviaria para o Equador. Então, as tropas não são funcionais para isso, são nem treinadas para isso lá na China, né? Enviaria a força de segurança que atuam sobre outra legislação completamente diferente daquela ocidental. E o comando ficaria no governo chinês ou no governo do Equador. Dificilmente eles vão deixar sua força de segurança sob comando de um país tão pequeno como o Equador. Então, é muito difícil que outros países vão se envolver nesse caos que está instalado no Equador. Professor, no começo da nossa conversa aqui, eu citei guerra civil, não é? Mesmo porque... Mas eu tenho dúvidas, porque esse pessoal aí não quer tomar o poder, né? Não seria o caso. E também as Forças Armadas têm ordem para matar gente, não é? Esse pessoal que está aí... pode ser considerado um conflito que a América Latina, mais especificamente a América do Sul, até agora é inédito? Não diria que é inédito, porque, de novo, na Colômbia, nos anos 80 e 90, vivenciamos algo muito próximo, muito parecido, né? Não contra as partes, mas contra os cartéis da droga. Lembramos que Pablo Escobar foi eleito no parlamento colombiano, né? Então, assim, de fato, é algo um pouco híbrido, né? Não é uma guerra civil tradicional, onde há duas ou mais facções em luta para o poder, né? Mas é uma guerra de intensidade médio-alta, né? Onde há grupos que querem instalar o caos no país para poder, vamos dizer assim, transitar, trafegar sem nenhum tipo de empecilho por parte das forças de segurança. Então, não é uma guerra civil para querer tomar o Estado, mas é uma guerra entre grupos de narcoterroristas que querem acabar com o Estado para que o país se torne terra de ninguém e eles possam fazer o que bem entenderam. Há casos parecidos. O Kosovo é um deles, por exemplo, onde o Estado é de fato falido. A Somália também, ou a Líbia hoje. Então, é possível, espero que não, mas é possível que o Equador se torne Estado falido, um narco-Estado falido ao lado do Brasil. Um conflito armado interno, na prática, não significa uma guerra civil? Uma guerra civil significa mobilizar parte da população de um lado e do outro, significa ter um comando centralizado, significa ter reivindicações políticas, a vontade de tomar o poder para mudar o regime ou até a estrutura do Estado.
os narcotraficantes equatorianos ou colombianos não querem tomar o poder no Equador, querem simplesmente que o governo não obstacule nos seus tráficos de entorpecentes. Então, até porque mesmo que eles tomassem o poder, não saberiam como administrar um Estado, né? Porque são poucos milhares de pessoas contra a população do Equador. A população pactua com isso, não tem simpatia para os traficantes. Então, não é uma guerra civil, é apenas um conflito entre um grupo pequeno, entre aspas, pequeno, mas nem tanto, né? Mas um grupo, vamos dizer assim, compacto, de traficantes que estão usando métodos terroristas para amedrontar a população. E o governo está respondendo, militarizando esta situação e atuando da forma mais dura possível para evitar que o caos se instale. Professor, e é muito triste, porque o Equador era considerado um dos países mais seguros da América Latina. Até 2015 era considerado ilha de paz. E de lá para cá teve uma escalada absurda no número de homicídios, sem contar essa guerra que está acontecendo agora, né? Pois é, até 4 ou 5 anos atrás, um pouco mais, até 2015, vamos dizer assim, o Equador era um exemplo de baixos índices de criminalidade, de homicídios em toda a América do Sul, né? Índices parecidos com aqueles, por exemplo, do Uruguai, né? Que é um país muito mais pacífico. Mas o fato de que governos passados no Equador, não atual, que acabou de ser eleito, sim, mas governos passados do Equador, especialmente dos presidentes de centro-esquerda que se sucederam, foram tolerantes com o tráfico, foram tolerantes com a criminalidade e acabaram perdendo o controle do país. O ex-presidente, que a gente viu agora no vídeo, que acabou se manifestando a favor do atual mandatário, mesmo sendo de partidos diferentes, o Rafael Correa, ele também foi conivente com a criminalidade equatoriana, não usou a linha dura, que é o problema crônico das esquerdas no mundo inteiro, não saber lidar com a questão de segurança pública. Então, botar a mão na cabeça de bandidos acabou deixando o país no caos. Não é muito diferente daquilo que a gente viu no passado acontecer, por exemplo, no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, ou em outras regiões também do país. Simplesmente aqui tivemos um governo central que fez uma intervenção militar e acabou limitando um pouco os danos. Mas ainda hoje temos uma situação muito precária em vários estados brasileiros. Olha, professor, a diferença entre o crime organizado aí no Equador e as Farc é que as Farc era um movimento, pelo menos no início, um movimento político, queria tomar o poder. No fundo, esse pessoal aí do Equador, o que eles querem? Se não é tomar o poder, o que eles estão querendo? Dispensar o povo lá, os presos das penitenciárias, soltar todo mundo, liberar o narcotráfico? O que, na prática, eles estão querendo, professor? Neste momento, o objetivo de curto prazo desses traficantes é instalar o terror. Todo terrorista é instalar o terror, criar medo nas pessoas de sair na rua, criar medo nos policiais de enfrentar o crime, de morrer, porque poderiam ser atingidos por balas, por condicionamento até mais pesado daquilo que eles têm em dotação, é instalar o terror no país e paralisar a estrutura do Estado. O objetivo de médio prazo é que o governo equatoriano aqui propôs um referendo sobre o endurecimento das penas. Sim. Perfeito. Muito obrigado, então, professor. Nós agradecemos a sua disposição em estar aqui conversando com a gente sobre esse tema de violência na América Latina, que é realmente bastante importante. Minha colega teria mais alguma pergunta? Eu tenho uma última pergunta, professor. Você está nos ouvindo bem? Posso fazer? Agora sim. O Daniel Noboa, ele se inspirou muito em El Salvador, nas prisões de El Salvador, mais duras, mais rígidas. E isso também faz parte dessa reação do crime organizado? Sim, é uma reação do crime organizado, porque em El Salvador o número de homicídios triplicou. Depois que o Bukele se tornou presidente muito linha, eu acho que sempre foi, linha dura, ele criou novos subpenitenciários, instalou um estado de emergência em El Salvador, a realidade despencou, muitos traficantes foram embora do país, foram embora de El Salvador, e não por acaso isso lhe transformou Nayib Bukele no presidente mais popular das Américas. É muito provável que o atual presidente do Equador, que tem um mandato muito curto, só 18 meses, porque ele vai até o fim do mandato do antecessor, queira seguir os mesmos passos de Bukele, é muito jovem também, tem 34 anos, e isso amedrontou os criminais equatorianos que estão reagindo dessa forma para evitar que o Estado consiga implementar uma linha dura e acabar com o crime por lá.
Perfeito. Nós conversamos aqui no Brasil News com o professor Carlos Cauti, professor de Relações Internacionais do IBMEC, Faculdade IBMEC e membro do IFL São Paulo. Muito obrigado mais uma vez, professor. Marta Suplicy pede demissão de secretaria de Ricardo Nunes após acertar serviço na chapa de Guilherme Boulos. Geraldo Alckmin diz que tanto civis quanto militares devem ser punidos pelos atos de 8 de janeiro. O Brasil News vai voltar daqui a pouquinho. Fique com a gente.